Olá, galerinha, estamos de volta aqui com a nossa 11ª aula, né? Hoje sou o professor Cleivson, né, de História de Sextos Anos. Hoje vamos falar sobre o Paleolítico, né? Trabalho e cultura no nomadismo. Então, pessoal, como seria a vida das pessoas no Paleolítico, né? Vamos observar aqui, né, que a pré-história é o período mais antigo e mais longo do passado da humanidade. Desenrolou-se ao longo de milhões de anos, né? Desde o aparecimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Então, desde lá do Australopithecus, né, o Homo habilis, né, o Homo erectus, o Homo neandertal, o Homo sapiens sapiens, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens, né? Então, é durante esse longo período que se deu chamada hominização. Quer dizer, um lento processo de transformação dos hominídeos que conduziu ao homem atual, que é o Homo sapiens, né? Então, pessoal, a história da humanidade começou na África. As alterações climáticas ocorridas há 15 milhões de anos atrás, elas alteraram a paisagem, obrigando o nosso mais antigo antepassado a adaptar-se às condições naturais envolventes. Então, observem aí, né? Quanta adaptação o homem teve que passar para poder se adaptar à natureza, né? Quantas modificações. Então, pessoal, a pré-história é constituída, entre outros, por dois períodos cronológicos principais. O Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e o Neolítico, que é a idade da pedra polida, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, vamos então começar por conhecer o período Paleolítico. Então, vamos observar aí, né, nessas imagens, como é que esse hominídeo vivia, né? A conquista da bipedia e a descoberta do fogo foram as primeiras grandes conquistas do homem. Por quê, pessoal, que foram as primeiras grandes conquistas do homem? Primeiramente, né, ao ele ficar de forma ereta e poder, né, observar o horizonte, né, isso fez com que ele conseguisse se defender de ataques de animais carnívoros, né, de predadores. Também deixou as mãos livres, né, para poder, né, fazer outras atividades. E o fogo, por que o fogo foi importante? Né? A gente vai observar que o fogo ele vai ter, né, uma grande, né, digamos, um grande horizonte de utilidades entre a defesa, né, o aquecimento, o cozimento de alimentos, né? A gente vai ver tudo isso a partir do momento que ele conquista essas duas etapas, né? A bipedia e o controle do fogo. A conquista da bipedia, ao permitir o hominídeo a posição ereta e como tal a deslocar-se somente com os membros inferiores, favoreceu a libertação das mãos para outras tarefas, como a recolha de alimentos, a fabricação de instrumentos, né? Então, observe bem essa imagem aí, né? O hominídeo aí, possivelmente Homo erectus, né? Já produzindo uma ferramenta de pedra lascada, possivelmente uma machadinha. O domínio do fogo, por sua vez, proporcionou ao homem inúmeras vantagens, como aquecer-se, iluminar as cavernas, cozinhar os alimentos, né? Fabricar instrumentos. Então, tudo isso através da conquista do fogo. Tá? O fogo também ele favoreceu ainda o surgimento de um sentido comunitário entre grupos, né, e a criação da linguagem. Como assim? Tá? Vamos observar. Através do fogo eles começaram a se reunir. Então isso gerou um sentido de comunidade. Né? Eles começaram ali a conviver e a se importar uns com os outros. E a partir disso começaram a se comunicar. E aí eles passaram o quê? A desenvolver a linguagem. Então, pessoal, durante o Paleolítico, os grupos humanos eles praticavam a economia recoletora, ou seja, né, limitavam-se a viver do que recolhiam da natureza, como frutos e outros vegetais. Né? A caça e a pesca era inclusa nisso. Observe aí nessas imagens. Né? Então, pessoal, de início, eles viviam em grutas, né, ou cavernas. Mais tarde, eles passaram a viver em cabanas ou pequenas tendas feitas de estacas de madeira e cobertas com peles de animais. Então, observe nessas imagens aí, né? Eles não estão mais em cavernas, mas usando aí madeira, né? Peles de animais. Aí eles já tinham desenvolvido, né, a agulha de ossos, né? E já costurava as peles para poder cobrir as suas cabanas, certo? Então, pessoal, os mais antigos hominídeos não tinham residência fixa. Eram nômades. Então, vamos aqui destacar o que é ser nômade, né? Então,
Nômades são aqueles grupos de pessoas que viviam se deslocando de um lugar para outro, né? Não tinham residência fixa. Então, isso é ser nômade, tá? Não habitar o mesmo local por muito tempo. Eles viviam mudando de território. Então, eles deslocavam de acampamento em acampamento, né? Seguindo as manadas de animais. No final do período paleolítico, o homem ele sai da África e começa a povoar outros continentes. Certo? Então, pessoal, a evolução do homem também aconteceu em termos culturais. Desde o Paleolítico, que os homens gravavam na pedra e pintavam nas paredes das grutas, né, animais, mãos e outros sinais, né, de que ainda hoje desconhecemos, né, o seu significado. Então, isso é a arte rupestre, ou era a arte rupestre, né? Faziam ainda pequenas esculturas, tá? Pequenas esculturas em osso e madeira, que eles transportavam consigo, né? Uma espécie de amuleto, né? Era chamada arte móvel. Então, pessoal, aqui nós acabamos a nossa aula, vamos fazer uma atividade, né? Para a gente poder exercitar. Vamos ter 3 questões. A primeira diz o seguinte: a descoberta do fogo foi muito importante para o cotidiano desses grupos humanos, pois, a letra A, ele era utilizado para defender-se de animais, cozinhar alimentos, aquecer-se do frio e como combustível. Letra B, ele era utilizado para defender-se de animais, cozinhar alimentos, aquecer-se do frio e iluminar. Letra C, ele era utilizado para construir novos equipamentos, cozinhar alimentos, aquecer-se do frio e iluminar. Letra D, ele era utilizado para defender-se de animais, cozinhar alimentos, fundir os objetos e iluminar. Então, pensem bem aí, lembrem da aula, né? E busquem acertar essa pergunta, tá? A questão 2, né? Onde estão e o que significa arte rupestre? A letra A, pinturas feitas somente em cavernas, pinturas feitas em cavernas e abrigos rochosos. A letra B, né? A letra C, pinturas feitas somente em superfícies rochosas ao ar livre. E a letra D, pinturas feitas em cavernas, abrigos rochosos ou superfícies rochosas ao ar livre. Tá? Vem do latim, a palavra rupestre, e significa inscrito ou gravado na pedra, ou rocha. Vamos para a questão 3. A vida em cavernas, né, o nomadismo e a exclusiva retirada dos meios de subsistência da natureza, por meio da caça, da coleta e da pesca, caracterizam o homem do A. É do período neolítico. B. Idade dos metais. C. Período paleolítico. E D. Período medieval. Então analisem, pensem aí, que daqui a pouco a gente vai ver se vocês conseguiram acertar, né? Então vamos aqui para o nosso gabarito, né? Para as respostas. Então a questão 1, né? A descoberta do fogo foi muito importante para o cotidiano desses grupos humanos, pois, então quem respondeu B acertou, né? Ele era utilizado para defender-se de animais, cozinhar alimentos, aquecer-se do frio e iluminar. Tá? Isso no período paleolítico, né? A questão 2, né? Onde estão e o que significa arte rupestre? Então, quem respondeu a letra D, na 2, né? Acertou, né? Que é o quê? Pinturas feitas em cavernas, abrigos rochosos ou superfícies rochosas ao ar livre. Tá? A palavra rupestre vem do latim e significa, né, inscrito ou gravado na pedra, ou rocha. E a questão 3, né, diz o seguinte, né, a vida em cavernas, o nomadismo e a exclusiva retirada dos meios de subsistência da natureza, por meio da caça, da coleta e da pesca, caracteriza o homem do. Então, quem respondeu a letra C, né, com certeza acertou. O homem do período paleolítico. Então, pessoal, eu quero agradecer pela atenção de todos, né? Aqui nós vamos ter o link, né? A plataforma Edu, que é onde vocês vão encontrar essa aula. E o meu muito obrigado.